Números, no capítulo 10. Nós vamos meditar algo nessa manhã. Vou pedir a Cris para vir aqui. A Cris vai ter uma participação especial. Pode ficar de óculos, você está muito chique. Mas você tem óculos no enxergo. Presta atenção. Tem que ler. A Cris não sabe o que está acontecendo. Ela não é culpada de nada. Não fica com vergonha. Tá certo? Você só Mas atriz. você vai ser um exemplo para nós nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Não pergunte agora o que é. Você vai entender só depois, ok? Amém. A gente conhece a Cris, está vendo a Cris. Do jeito que ela é. Mas a Cris recebeu algo. Pode sentar. Que foi dado a ela. Amém. Não foi dado a nós. Pode ser um adorno, pode ser um dom, pode ser um talento, pode ser um skill, pode ser algo que nós olhamos e gostaríamos que tivesse. Não quer dizer que a gente tem. Ou pode ser algo que, por ser bonito, ou por ser muito bom, me incomoda. E aí eu critico, eu falo mal, eu calunio, eu vou pelas costas, mas porque ela tem algo que eu não tenho e não me foi dado. E você vai ver isso hoje, eu quero que você veja isso no dom espiritual que te foi dado ou que você não tem e gostaria que tivesse. E você pode estar pecando e mexendo com coisa sagrada que você não sabe. Assim como ela está lá com a gravata sobre ela, que não é dela, lhe foi dado, também não é de ninguém. Não é de ninguém mais. Ninguém pode chegar a ela e falar, por que você está com essa gravata aí? Mas nós fazemos isso com dons espirituais e com unção na vida de pessoas. A gente vem, dá licença, e fala, isso não é para você não, tira daí. O que é isso? Por que você está usando isso? Você se acha. É isso, você se acha. Trago para mim essa lição. E eu quero que você traga para você isso que nós vamos ler na palavra hoje. Eu não tenho o dom espiritual que foi dado a Catarina. Eu não tenho a capacidade administrativa que foi dada a ela. No momento em que você entender que foi dado, você já sabe que também não é dela. Se te foi dado, é porque você não tinha. E se foi te dado, também não é teu. É para você administrar. O chamado de Deus na nossa vida vem de maneiras diferentes, com pessoas diferentes, vai agir com diferenças, só que nós temos aquilo que é chamado inveja espiritual. Não existe inveja espiritual. Toda inveja é carnal. E ela abre portas para demônios. E essa inveja faz você cair, faz você tropeçar, porque está querendo tocar em algo, está querendo mexer com alguém que não é o alguém. Por exemplo, a Cacilda, ela tem um carro muito bonito. Ela parou na minha porta um dia. E eu olhei e falei assim, uau! Olha o problema dos olhos com essa terragem de comer. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não sabe isso? Aí botou o olhão, aí você fala, nossa, quem dera eu tivesse esse carro.
Só que nessa manhã eu não estou falando de objeto, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de dons e talentos espiritual. Pode tirar a gravata para você não ficar assim, tão elegante. Depois você vai entender por que é essa cor. Deus precisa mudar o nosso caráter espiritual. Se é que existe. A pior coisa para nós hoje é estar numa igreja e lidar com gente sem caráter. Eu falo língua estranha, mas não tem caráter. Eu profetizo, mas não tem caráter. Eu faço isso, mas é picareta. Está passando a perna nos outros. Você não está vendo mais o dom, você não quer saber desse dom, porque o seu caráter é deficiente. E a pessoa vem falar, Deus te falou. Não precisa falar para mim, porque você é um mentiroso. Eu não quero nem saber o que Deus está falando. E pode ser, aqui entra o mistério de Deus, que o dom na vida da pessoa seja verdadeiro. Porque a Bíblia fala que Deus coloca a excelência dele em vasos de barro, para que a glória seja dele. Mas não quer dizer que eu vou acreditar, porque o vaso não me é confiável. Só que aqui muda de figura. Eu já não estou falando da pessoa que tem o dom. Eu estou falando que quem está de fora está querendo se mexer com coisas que não é seu. E que não foi te dado e também não é da pessoa. Isso se chama unção. Isso se chama dom espiritual. Isso se chama presença de Deus. Eu pedi para você em Números, capítulo 10, leia o finalzinho, só para entender o que eu vou falar. Vamos ler o verso 33, 34, 35 e 36. Números 10 diz assim: assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para ali buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, quando ela voltava, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Agora vá para Números capítulo 16. E deixa a sua Bíblia aberta aí. Esse objeto aqui, eu coloco aqui para ser ilustrativo. Esse objeto, no tempo de Israel antigo, era sinônimo da presença de Deus. É isso que botava-se dentro do templo, ou dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, na parte fechada, que só o sumo sacerdote entrava, e sobre essa tampa, sobre os querubins, é que a presença de Deus vinha. Isso aqui que é a tampa do propiciatório. É onde o sacerdote fazia propiciação pelo povo de Israel uma vez por ano. Mas aqui a história não é sobre isso hoje. Essa arca, onde ela ia, por onde eles carregavam, eles tinham na mente a consciência que era a presença de Deus. Embora fosse um objeto, fosse de madeira, fosse revestido de ouro, não era um ídolo. As pessoas não podiam adorar a arca. A arca só representava. Era a presença de Deus que valia. Tanto é que quando Israel vai para a guerra, e eles falam: estamos perdendo a guerra, vai buscar a arca. Traz a presença do Senhor, porque nós vamos ganhar. E eles vão, buscam a arca, traz a presença. Quando a arca chega, eles fazem festa, mas o Senhor não estava presente. Eles tinham o objeto,
mas a presença de Deus tinha saído. E eles não só perdem a guerra, como a arca é roubada e levada. E uma mulher diz assim: a glória de Israel se foi. A presença do Senhor não está mais no nosso meio. Só que ela associou a presença à arca. Mas Deus não estava na arca. Hoje, preste bem atenção, quando Jesus veio à terra, Deus se encarnou, Deus Emanuel, e o seu nome será chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Deus se faz presente na pessoa de Jesus. Anda no nosso meio, nos ensina, dá a mudança de caráter que ele exige dos religiosos. E aí ele fala, bom, agora eu vou ao meu Pai, mas vai vir o Espírito Santo, agora você é a arca. A presença do Espírito Santo está em você. O que Israel não tinha, agora está na sua vida. Você é a arca de Deus. A presença do Espírito Santo está na tua vida. Mas olha para cá um minutinho. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, e buscando o lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Todos esses três estavam na presença de Deus. Todos esses três estavam, Caim podia conversar com Deus. Deus conversava com Caim. Até o dia que ele achou que não dava certo e falou, vou seguir o meu caminho e não vou fazer do jeito de Deus. Balaão é o homem que pôde ouvir de Deus, falar com Deus, ter revelação de Deus, não pôde amaldiçoar o povo de Deus, mas porque a oferta para ele era muito grande, ele falou para o rei, eu vou te dar um jeitinho para você fazer o povo pecar. No momento que eles pecarem, o Deus deles amaldiçoa eles. Tudo por causa do preço de uma oferta. Tudo porque alguém chegou para ele e falou assim, olha, vamos fazer um negócio, a tua comissão vai ser muito grande. Você vai se dar muito bem. Era um homem espiritual, podia falar com Deus. E Corá era um dos levitas. Tinha sido separado por Deus para cuidar das coisas de Deus. Era uma tribo separada em troca dos primogênitos de Israel. Todos eles vão cair. Veja mais o que a Bíblia diz. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Agora preste atenção, esse verso você tem que conhecer na sua Bíblia. Pois a rebeldia, ou a rebelião, em outras Bíblias, é como o pecado de adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Lembra que eu mostrei aqui no primeiro, na rebelião de Corá? A rebelião é o mesmo que um pecado de feitiçaria. E as igrejas por aí estão cheios de feiticeiros. Não é gente que faz macumba, é gente que está em rebelião. E nessa manhã eu quero despertar você, chamar tua atenção para não tocar em coisas que não são suas, não são minhas e nos foram dadas por Deus. Mas pertence a Deus e uma vez que Deus tire, a pessoa não tem. Igreja não tem. Outro dia eu vi estava até mostrando na Zezé, uma reportagem no estado americano, que as igrejas estão fechando. As igrejas, os santuários, os templos, os prédios, porque as pessoas não vão mais às igrejas.
E a geração que era fiel de igreja está morrendo. Então, lugares, púlpitos, cadeiras, tudo que você possa imaginar que uma igreja podia ter, escolas, berçário, está tudo vazio. Estão fechando as portas porque não tem gente. Quando Deus sai, irmãos, nada preenche o lugar da tua vida. Então vamos lá em Números capítulo 16. Vamos ler essa história. E Corá, esse Corá aí, eu tinha uma anotação aqui na minha Bíblia. Deve ter ficado na outra Bíblia. Vamos lá. E Corá, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, está vendo? Ele era um levita, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubens. Normalmente essas pessoas não agem sozinhas. Normalmente essas pessoas não agem sozinhos. Como começa a rebelião? Começa com uma murmuração, começa com uma reclamação e começa com uma contaminação. Nossos pais, nossos avós diziam, uma laranja podre no saco estraga todas as outras laranjas. Então a pessoa vai, um por um, e começa a falar. E começa a murmurar, e começa a falar. Você não notou, você está sendo seduzido para dentro de uma rebelião. Você está sendo seduzido a tomar parte num pecado. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, demais é já, basta, pois toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés ouviu isso, caiu sobre o rosto, e falou a Corá e a toda a congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem Deus escolher, Deus fará chegar a si. Vou repetir. Amanhã de manhã o Senhor vai mostrar, vai deixar saber quem é Ele que tem escolhido. É isso que eu coloquei a gravata na crise. Nós não escolhemos quem Deus escolhe. Nós não nomeamos quem Deus escolhe. Quando uma pessoa tem um chamado de Deus, saiba disso. Por trás desse chamado teve um preço a ser pago. Por trás desse chamado houve uma renúncia. Por trás desse chamado tem perda. Por trás desse chamado tem morte. A pessoa precisou morrer para si em várias áreas da vida para ela ter hoje o que ela tem de Deus e não de nós. Vamos continuar. Fazer isso, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, o separado. Basta com essa conversa, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si.
a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e está perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio. No Salmo capítulo 106 diz assim: porque tiveram inveja de Moisés, se levantaram contra ele. E ele está dizendo, não basta o chamado que você já tem, não basta o dom que Deus já te deu, você ainda está querendo o que é dos outros. Irmão, você não sabe quantos pastores têm que lidar em suas igrejas com gente que quer derrubar o pastor e tomar o ministério. Quantas pessoas entram pela casa para fazer assim, chegar, dar um exemplo aqui, 20 anos atrás, aconteceu isso, o homem entrou na igreja muito eloquente, falava muito bem, pregava muito bem, o pastor achou que ele estava vindo para ajudar, como ele era uma pessoa que falava muito bem, pregava bem, o pastor deu oportunidade, deixou ir, ele foi indo de casa em casa. E ele ia de casa em casa visitando. Um belo dia o pastor chegou na igreja, 20 pessoas tinham saído da igreja. O pastor foi procurar saber, foi conversar com cada um e disse, não, ele vinha aqui. Ele falava assim, 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 e nós saímos e fizemos uma igreja para nós. Isso é o pecado de Corá. É você entrar no lugar e querer pegar o que é seu, o que não é seu. É querer tomar o que você não tem. Por isso eu coloquei essa gravata. Desculpa, vem cá, por favor. Ela fez aniversário ontem, ela está sendo homenageada. Por que esse sangue, por que essa gravata vermelha? Porque é o sangue de Jesus que nos cobre. Amém. Nós não merecíamos dom espiritual, nós não merecemos chamados de Deus, nós não merecemos chamar para ministrar nada. Tudo que acontece na nossa vida por causa do sangue de Jesus que está sobre nós. Se Deus tirasse o sangue de Cristo, todos nós íamos para o inferno. Não tem o bonitinho nem o bonzinho. Jesus disse ao jovem rico, ninguém é bom, só um, que é o nosso Pai Celestial. Mas quando Jesus nos cobriu com o sangue dele, diz a Bíblia que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus nos vestiu, amém. Jesus nos ornamentou, ele nos dá o Espírito Santo e com o Espírito Santo vem dons espirituais. É como que se eu pegasse essa caixinha, tirasse essa tampa, enchesse de coisas bonitas, de joias preciosas, coisas caras, fechasse e falar, toma, leva para casa, é seu. Mas isso espiritualmente. Deus te enche, Deus enche da tua presença, Deus fala com você, Deus usa você, independente da tua falha, do teu erro, do teu pecado, de quem você era, do teu passado, é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. É o Espírito Santo que nos ornamenta, mas eu não me dou por conta, eu não me dou por satisfeito. E eu falo, não, eu também quero. E aí eu começo a chegar com o sapatinho de algodão. Oi, Cris, tudo bem? Nossa, minha amiga, vamos orar. Aleluia, Jesus. Nossa, Cris, que dom bonito que Deus te deu, né? Nossa, Cris, que pensa, né? Tem ninguém olhando não, né? Oi, Jesus. Cacilda, vamos lá para casa lá? Vamos, Cacilda. Noí, vamos começar um culto. Ei, Noí. O Deus pode ser pastor, hein? Sabe? Irmão, você está tomando, está roubando, está tocando em coisa que Deus não deu. Todas as vezes, pode sentar, Cris, pode tirar. Está muito elegante assim. Mas continua coberta com sangue. Todas as vezes, você vai por aí, irmão, pode ser no Brasil, na China, na Coreia, no Japão, na África, você vai ver isso acontecendo.
regularmente nos dias de hoje. E as pessoas não sabem que elas estão no pecado de rebelião, porque o dom não é meu. Não foi me dado, mas não é meu. Foi te dado, mas não é seu. Pertence a Deus, e a hora que eu tocar no que é de Deus, é Deus que vai intervir. É isso que você e eu e as pessoas por aí não entendem. Aí a pessoa fica doente, não sabe por quê, falou mal de um pastor. O pastor não estava em pecado, não estava roubando, mas a pessoa ficava blá, 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 e você fala assim, pastor, mas acontece isso? Acontece, gente. Acontece, e Deus faz o quê? Peraí. Deus faz com Moisés, com Arão. Nós vamos ler aqui. Eu vou mostrar quem eu escolhi. Se você voltar 2, 3 capítulos, você vai ver Arão e Miriam falando, não, Deus não só usou Moisés, não. Deus usa a gente também, eu também vou profetizar aqui. Aí Deus desce e fala assim, peraí, vem cá vocês 3. Por acaso eu trato vocês igual eu falo com Moisés? Preste bem atenção, irmãos. A quem mais é dado, mais é. A Enoí, por exemplo, ela tem uma filha. Teve um casal de filhos, não é isso? Um menino e uma menina. Hoje ela tem 2 menininhos na casa dela, andando para baixo e para cima. Pergunta para quem veio a cobrança. Veio o presente. Veio os netinhos, mas junto veio a responsabilidade. E vai dizer que é fácil? Não é fácil. Você olha as flores, você esqueceu todo o tempo de cultivo e tratamento que você tem que colocar. Todo o trabalho que dá de cuidar do seu jardim. E Deus colocou Adão no jardim e falou, cuida dele, aí você vai guardar, vai tratar dele. O que a serpente veio e fez? Espera aí que eu vou fazer vocês, vou tocar no que é de Deus. Foi o que Eva fez. Aí o que Deus falou com Adão e Eva? Para fora. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus santo. Então você pode falar mal do Ney, porque o Ney é carne. Você pode pecar contra o Ney vai fazer nada com você, porque o Ney tem poder nenhum. Agora, não toca na unção que é de Deus, que foi dada ao Ney. Porque ela não é minha, não é sua, não é de ninguém. Irmãos, o que é bonito nas coisas espirituais é que Deus te escolheu e te chamou. Cada um de nós temos um chamado por Deus. Cada um de nós é levado no propósito de Deus. Agora, você já botou, como que fala aqui? É pipa, papagaio, sabe aquelas coisas que a criança botar? Raia, né? Raia. Você bota aquilo no alto e o vento vai levando, vai levando. Cada um tem a sua. E vai dando linha. Cada um tem a sua. Aí o que acontece lá em cima? 2 se cortam e se briga. E uma corta a outra. Ou as duas caem. Aí o que Deus está falando para nós hoje? As duas, o quê? As duas caem se brigar. Você lembra o que Satanás fez no céu? Rebelião. Ele era o anjo de luz. Ele era alguém que estava numa patente na hierarquia angelical muito alto. Era um querubim da guarda ungida. Andava sobre as pedras afogueadas. O que quer dizer isso, pastor? Lembra quando Deus, que Isaías tem o chamado dele, ele fala, Senhor, eu vi o Senhor no alto sublime trono. Aí veio um dos querubins com a pedra afogueada e tocou nos meus lábios e disse, a tua iniquidade foi tirada. Satanás estava na presença de Deus um dia. Pecado não começou no jardim com Adão e Eva.
A rebelião começou no céu. Ele ainda conseguiu levar a gente com ele. E nós, irmãos? Você é essa arca, irmão. Você hoje tem a presença de Deus. Você hoje pode orar por um enfermo. Você pode cantar. Não tente tocar em coisas que não é de Deus. Imagina se eu chegar para você, a Catarina está aqui. Eu a conheci através da Zezé anos atrás, lá em Boston. Ela tem um dom de Deus na vida dela. Imagina se eu falo. A primeira sempre vai ser isso, a primeira coisa. Alguém vai falar, não, já viu a Catarina? É usada por Deus, né? Primeiro eu elogio. Ela é usada por Deus, né? Passa o dia, já viu a Catarina? Ela anda chique, né? Ela anda chique, né? Hoje eu tô chique. Lá vem a terceira vez. Nossa, é bem gentinha ela, né? Ela tem esse negócio desses dons aí, mas ela, né? Aí a serpente vai embora. Aí a serpente volta. Não, mas pega esse negócio desse dom dela. Não concordo com isso, não. É crescente. Água mole em pedra dura. Tu bate até que for. A pessoa vai na sua casa, vai encher seu ouvido. Vai murmurar, vai reclamar. Até o dia que você fala assim, tu sabe que é mesmo que eu não tinha notado? Vai acreditando na mentira. A serpente já te seduziu. Aí vem o próximo passo, querer tocar no que é de Deus. Que foi dado, que não é seu. Assim como eu peguei e dei a gravata a Cris. Essa gravata é de alguém? Sua. Não. Não. Ninguém podia pegar para ela e falar, não, você não precisa usar, dá essa gravata aqui. A pessoa diz assim, não, isso não é para você, não, você não merece isso não. Irmãos, quando Deus nos ornamenta, quando Deus nos veste, Ele nos veste pela glória dEle. Ele nos veste pela misericórdia dEle. Ele nos veste pela santidade dEle. Não é nossa. Coisas espirituais de verdade é de Deus. Não é do homem. Por isso a gente não toca. Por isso a gente não mexe. Por isso a gente não fala mal. Ah, a pessoa está assim. Deixa. Porque Apocalipse fala que o pastor está na mão de Jesus. Ele vai pedir conta. Ele falou para a igreja de Éfeso, se você não se arrepender, eu fecho essa igreja e tiro ela daí. É isso que está no Apocalipse. Quando ele fala, vou mover o castiçal. Castiçar a igreja. E tem um homem missionário na África que ele foi perseguido com o terrorista. Ele falou, gente, procura a igreja de Éfeso hoje, onde ela está. Ela está na Bíblia como uma história do passado. O que Jesus falou, ele cumpriu. E eu vou deixar para você ler essa história em casa. Números capítulo 16, depois você leia. Porque Deus vai intervir nessa história. Deus vai falar assim, olha, eu vou mostrar quem eu escolhi. Tá escolhido. Mas aí o que vai acontecer? Leia o verso 20, por favor. Do capítulo 16. Alguém Então pode disse ler. o Senhor a Moisés e a Arão: Continua. 21. Apartai-vos do meio dessa congregação, para que eu, no momento, o possa consumir. Aí, irmãos, presta atenção. Quando Deus julga alguém, é a santidade de Deus que também julga. É a justiça de Deus que também julga. E você vai ver pessoas doentes, você vai ver pessoas perderam o trabalho, pessoas perderam familiares, perderam uma porção de coisas, pode ser outras coisas.
E você vai falar assim, mas por que aconteceu? Você não sabe que alguém lá, naquela família, naquela linhagem genealógica, quis tocar aonde não devia. Irmão, como eu fecho essa palavra para você? Eu acho que você já entendeu muito bem o que eu quis dizer. O verso estava aqui, olha. No acampamento tiveram inveja de Moisés e Arão. Está no Salmo 106. Aí no final, a terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Não foi só o rebelde que morreu. O pecado dele atingiu a família dele. Toda vez que você vê algo sério na Bíblia, Davi, por exemplo, foi lá e pegou a mulher de Urias e mandou matar Urias. Deus falou assim, ó, por causa desse pecado, a espada entra na tua família. Salomão pecou, foi lá, igual ela falou no início, começou a servir a Deus com muito sacrifício, muita oferta. Deus deu dons, deu talento, deu sabedoria. No final da vida ele estava oferecendo culto aos deuses. E a Bíblia fala assim, e Deus levantou um inimigo contra Salomão. E fez o que para os filhos dele? Você vai ser rei, mas agora eu vou tirar o reino da tua mão e vou dar para outro. E vem as consequências daquilo que um dia nós, nossos pais, nossos avós fizeram. E aí eu estou falando no tocante às coisas espirituais. Deus é santo, irmãos. Eu quero que você saia daqui nessa manhã, lembrando que você tem a presença de Deus. Então não queira o que está na vida dos outros. Não tenha inveja da vida dos outros. Se Deus está dando algo, por exemplo, a Catarina, Deus tem que dar a ela o quê? Capacidade. Mas também vai fazer o quê? Cobrar a responsabilidade. Quando você vê a Zezé orando, ela orando por nós, né? Orou aqui ontem, né? Às vezes eu estou lá do alto e eu escuto. Você viu 5 minutos. Você não viu 62 anos de oração. Você está vendo 5 minutos. Tem um pastor americano que certa vez ele estava pregando e ele desceu do púlpito e foi andar assim no meio do corredor, tinha muitos bancos, e que uma pessoa tocou no braço dele assim e falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele falou que aconteceu aquilo ali, ele não se tocou na hora e tal. Ele foi para casa e aquela palavra ficou ecoando na cabeça dele. E no domingo seguinte, ele voltou para a igreja, estava pregando, ele parou e falou assim, irmãos, você quer, alguém me disse domingo passado, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Você quer a porção dobrada das minhas dores? Você quer a porção dobrada das minhas lágrimas? Pô, porque você está vendo aqui, mas você não está vendo quando eu estou chorando. Você não está vendo quando eu fiquei sozinho. Você não está vendo quando eu não tinha dinheiro para pagar a luz. E aí ele foi falando da vida dele. Você está vendo um pequeno momento e você está confundindo isso com unção. Unção, irmãos, é uma vida na presença de Deus. Requer renúncia. Eu não acreditava nisso, mas existe algo falado. Existe um preço a pagar. Jesus pagou pela nossa salvação. Ela é de graça no sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, você não a tem. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Agora, você quer ter uma vida de unção? Você quer ter uma vida com Deus? Aí você tem que começar a estudar os profetas e falar, nossa, eles se separavam, eles faziam assim. E qual é o segredo do profeta?
Profeta não é adivinho. Profeta é quem anda na obediência. Não é fazendo sacrifício de tudo. Não adianta fazer o sacrifício e no final desobedecer. Eu poderia estar aqui pregando para você. À noite eu vou sair para prostituir. Quando eu morrer eu vou para o inferno. Porque não adianta. Isso é pecado. O pecado nos faz separação de Deus. O salário do pecado é a morte. Então o que eu tenho que fazer? Opa! Isso aí é de Deus, então eu não quero. Eu não beijo. Por quê? Deus não me deu. E os meus pecados? Aí eu preciso me corrigir. Eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar para Deus. E quando Deus me dá um dom, quando Deus me dá um ornamento, saiba que vai vir a cobrança. Você será cobrado pelo que Deus dá. Como que eu vivo então a minha vida? Denilson está aqui. A gente se conhece há pouco tempo. Ele tem um chamado de Deus na vida dele, mas não é o meu chamado. Ele está na minha casa e toma um café comigo. Ele vai andar de caiaque, eu fiquei aqui lendo Bíblia. Aí eu estava vendo o vídeo. Doido para estar no lago. Aí ele assobiando. Você tem inveja? Mas quem vai pregar hoje? Você. Era eu. Cura. Irmãos, eu vou falar uma linguagem para você entender o que eu estou falando agora. Ninguém faz um negócio. Você não vai fazer, por exemplo, você não vai comprar uma casa ou você vai comprar um carro com alguém que está falando em língua estranha. A pessoa não vai te vender nada se ele não te falar uma linguagem que você entende. E você vai ter que assinar um papel chamado documento. Você não vai assinar um documento que você não consegue ler. Aqui na América muita gente assina. Louco, né? Aí o que você faz? Então você aprende com esse homem, esse empresário. Ele era crente, ele falou assim, a pessoa vem para mim, Pai do Senhor, olha, Deus tem um chamado na nossa vida. Assina esse contrato aqui. Aí ele falava assim, peraí, irmão, deixa eu pegar a lente de aumento e ler as letrinhas pequenas que está nesse contrato. Ele falou, eu não faço decisão baseada em emoção. Tem um advogado que lê os papéis para você. O que eu quero te falar com isso, irmão? Você tem que entender o que está fazendo. Irmão, nas coisas espirituais é a mesma coisa. O que eu quero dizer é que quando você vai fazer um negócio sério, você não faz de qualquer maneira. Mas você vai para a igreja com as coisas espirituais e quer que seja de qualquer maneira. Imagina você comprar um carro todo bonito e descobrir que ele estava todo estragado por dentro, que era só a capa. Como você se sentiria? Assim é na igreja. Você olha a pessoa, vê a capa, mas por dentro o fruto espiritual está todo estragado. E eu quero nessa manhã que você saia daqui hoje, sabendo que você tem um chamado. Deus te deu um dom. Você carrega algo de Deus na sua vida, que é precioso aos olhos de Deus e que não é seu. Cuide para que o diabo não queira te tirar isso. Mas o que mais? Fique satisfeito com isso e não tenha inveja dos outros. Deus não me deu, então é porque eu não podia ter, ou não era o tempo de eu ter, ou é porque eu não preciso para o meu ministério. Você fala assim, Ney, mas você prega aqui para meia dúzia de pessoas. Não, eu pregava para vaso sanitário enquanto eu estava limpando. Quando eu tenho meia dúzia de pessoas para pregar, eu já mudei de nível que vocês não têm ideia. Mas quando eu saí daqui e a gente foi na África, pregar para um povo que eu nem imaginava, era aqui que era a oficina do meu treinamento. Ó,
Aqui que era a oficina do meu treinamento. Às vezes você está pequenininho, é porque você está na roda de treinamento de Deus. Então não queira antecipar, não saia. Senhor, é isso aqui? Eu vou fazer isso. Me chamaram um dia agora, estou acabando, para mim assumir uma igreja. Minha esposa foi testemunha disso. Me convidaram para uma reunião, passou a minha igreja por salário, por dinheiro, por tudo. Eu fiz algumas perguntas para a pessoa, para as pessoas que estavam. Falei, mas peraí, como que é o negócio? Aí perguntei, aí fiz assim, minha esposa ficou doida, falei assim, não, isso não é para mim. Nisso aí eu não toco. Eles ficaram com os olhos desse tamanho assim, mas como assim? Não acredito. Eu orando, gente. Falei, isso eu não toco. Falei, vai na igreja de vocês, conserta, pede perdão, porque Deus vai julgar isso aí. Irmãos, o povo de Deus é povo de Deus. Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não deu ovelha dele para ninguém, você é ovelha de Jesus. Amém. Agora, reconheça que quando Deus levanta pessoas, por exemplo, conhecemos o Danilo esses dias, é um moço usado por Deus. Vamos falar mal dele? Vamos falar, porque vamos falar do Danilo pessoa. Mas vamos se esquecer que ele é um vaso. E que o que está na vida dele não é ele, é de Deus. Então, uma coisa é olhar, lembra de Uzá que tocou na arca e foi fulminado? Tem gente tocando na arca, que é na vida de pessoas ungidas. Não façam isso. Você é ungido de Deus. Você é chamado de Deus. Jesus já te comprou. Você não precisa ter inveja de ninguém. Admire. Tenha admiração. Mas fala, se não é para mim, por isso eu não deixo. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Se eu não me expressei mais claro, se é o mais claro que eu podia, eu queria ler o capítulo todo. Tinha outras passagens bíblicas para falar. Irmãos, Deus te separou para ser santo. Como Moisés falou para Corá. Cara, Deus já te chamou. Deus já te escolheu. Você está querendo mexer no quê? Para quê? Você não está contente com o que Deus está fazendo na tua vida? Eu quero que nessa manhã, feche teu olho aí, se veja como a arca de Deus. Isso é uma heresia. Eu vou explicar. A Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo. Você tem que lembrar, irmão, você é templo, morada de Deus. Você não está nessa terra, você vive como ser humano, mas você é profeta, você é sacerdócio real, é povo separado, é povo eleito. Deus já te chamou para perto dele. Nessa manhã, se coloca diante de Deus, fala, Senhor Jesus, se eu pequei, querendo algo na vida de alguém que é teu, eu te peço perdão. Se eu pequei, tocando na unção, na vida de alguém, eu te peço perdão. Senhor, que o Senhor cure os meus olhos, para que aquilo que eu veja, eu não deseje. Que eu tenha no meu coração o desejo de te servir melhor. E eu sei que o Senhor vai me abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha curar para os nossos olhos, nossas emoções, nossa mente, Pai, que o Senhor venha trazer equilíbrio mental, emocional, espiritual para a glória do teu nome. Pai, aquilo que não é teu na nossa vida,
que o Senhor tire e afaste de Amém, nós. querido Deus. Pai, que toda palavra que veio do inferno na nossa vida, na nossa mente, para nos seduzir, a pecar contra o Senhor, a pecar contra um ao outro, que o Senhor tire de nós, que o Senhor cancele essas palavras hoje, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor paralise Amém. esse Em nome de efeito Jesus. do inferno. Seja Que o cancelado, Senhor nos seja dê, roubado, Pai, Senhor, em nome de o Jesus. preventivo do céu. Amém. Que o Senhor nos dê, Pai, a vacina do céu contra as astutas ciladas do diabo. Deus. Amém. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém, querido Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar o restante desse dia. Amém. Abençoa a nossa vida, nossas Amém, casas, eterno nossas Deus. famílias. E, ó Pai, Aleluia. toda semana nós Glória a entregamos Deus. a Ti. Amém. E eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um. Amém, querido A Deus. começar da minha vida, ó Pai. Amém. A te Pai. pedir perdão. Se a gente Oh, não Deus. tem administrado Amém, melhor Senhor. aquilo que o Senhor tem nos dado. Sim, ó Deus. E que o Senhor nos dê a capacitação Amém, Jesus. de sermos em Cristo Jesus, equilibrados Amém. e bons gerentes do que o Senhor tem nos dado. Ajuda nessa caminhada, Pai. Abençoa a vida de cada um. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Amém. e tenha misericórdia de ti. Amém, Que o Jesus. Senhor sobre ti levante o seu rosto Amém. e que você veja o favor de Deus Amém, revelado eterno em Deus. Cristo Jesus pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.